Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades e fatos da semana. E neste vídeo eu vou falar do dia 1º ao dia 6 de junho, abrindo aí o sexto mês do... Estamos no meio de 2026 e tem muitos fatos aqui. Vai ter Jota Quest, tem bastante gente aqui dos anos 60 da Jovem Guarda, tem Cazuza, tem Sepultura, tem um monte de coisa aqui legal, Erasmo, Raul Seixas, e, e este vídeo eu faço material exclusivo, você só vê este formato aqui, com essas informações também, graças ao meu livro Calendário do Rock Brasileiro, que é uma pesquisa única, é o único livro, o único calendário musical da literatura brasileira, que foi lançada. Eu lancei este livro de forma independente em março de 2025, para comemorar os 70 anos do rock brasileiro, que se completou exatamente no dia 24 de outubro de 2025, e eu fui o único a fazer esta homenagem, a marcar esta data importante, 70 anos de história, e ninguém comemorou, só eu mesmo, com esse lançamento absolutamente underground e absolutamente independente. Eu vendo só através de e-mail. E tenho aqui um monte de curiosidades legais. Essa semana eu dei uma quebrada. Eu costumo fazer os vídeos, eu subo os vídeos sempre aos domingos, para fazer a semana completa de domingo a sábado. Mas, se eu não me engano, essa semana aqui eu dei uma quebrada para poder fazer um vídeo até o fim de maio. Peguei dia 24 para não fazer 24 a 30, se não me engano. Eu fiz até 31 para fechar melhor e abrir logo no dia 1º. Então, este vídeo aqui eu vou falar do início de junho, de tudo que aconteceu. E tem artistas aqui, como eu falei, da década de 60, da década de 70, e da década de 80, 90, e inclusive o lançamento tem Jota Quest aqui, que, se eu não me engano, é 2000, não sei, 98, e eu abro com, com os Vips, uma dupla pioneira da Jovem Guarda, gravou tem uma discografia bastante extensa, tanto de discos quanto de compactos. Os Vips, inclusive, quando entrava em estúdio para gravar, geralmente a maioria das gravações dos Vips foi feita com o The Jet Blacks acompanhando, também pioneiro The Jet Blacks, que começou na virada dos anos 50 para os anos 60, um grupo que tem sua carreira também, sua discografia, músicas autorais, versões, e gravava com os Vips, acompanhava os Vips e tantos outros artistas. E nesse disco tem Paraíso, Menina Linda e Coisas que Acontecem. Menina Linda foi gravada também pelo Renato Seus Blue Caps e outros artistas da Jovem Guarda. É uma versão de Beatles, fez muito sucesso. Essa versão fez muito sucesso com o Renato e seus Blue Caps. Os Vips também gravou. Este trabalho é de 65, não sei se eu falei a data, de 1965. E tem essas duas versões de Beatles, Menina Linda, eu não lembro das músicas, mas é só pesquisar, é fácil. Coisas que Acontecem. Também tem Canção do Amor Perdido e tem Emoção, do Roberto Carlos. Os Vips também costumavam gravar algumas coisas do Roberto Carlos, do Erasmo e Roberto. E tá aí um belíssimo trabalho da Jovem Guarda, bem no auge da bitomania, no auge da Jovem Guarda. Os Vips, um grande nome que fez grande sucesso na Jovem Guarda, inclusive, se não me engano, nos anos 90, juntou para fazer um show especial e tinha mais de 100 mil pessoas. Esses shows ao ar livre, gratuito, tinha mais de 100 mil pessoas. E dando sequência aqui, os Baobás, que aqui neste primeiro trabalho, tá, Baobás, que é um grupo da Jovem Guarda, mas é um grupo do underground. A Jovem Guarda tem também o seu lado B, tem o seu underground, sua cena alternativa. Os Baobás, este álbum foi gravado primeiro, do Baobás, foi gravado em 68,
lançado, e tem muitas versões exatamente de artistas que não eram muito conhecidos no Brasil. Por exemplo, o Balbás, assim como o Ronivon, ele ajudou a divulgar o Beatles, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro artista a falar e divulgar o Beatles. O Balbás também foi o primeiro a divulgar The Doors, e outras cenas, e outros grupos. Por exemplo, nesse disco tem Hello, I Love You, mas eles já tinham gravado Let My Fire. É, esse disco também tem Well Respected Man, do Kinks, tem Orange Skies, do Love, tem The Dock of the Bay, do Otis Redding, e tem Hey Joe, do Jimi Hendrix. Então, o Balbás pegava alguns artistas também entre aspas, alternativos, diferentes, vamos dizer, do que era mostrado, que era costume da Jovem Guarda fazer versões e tal. O Balbás foi para outro lado. Então, tem esse belíssimo trabalho. Pelo Balbás passou o Liminha, baixista do Mutantes, depois produtor, grande Liminha. Ele teve uma passagem rápida, ele gravou, inclusive, eu não sei se ele gravou alguns compactos, enfim, foi uma passagem rápida, mas ele chegou a registrar algumas gravações oficiais do Balbás. O, Além dele, o Tico Terpins também foi guitarrista do Balbás. O Tico Terpins, que depois formou o Joelho de Porco. E o Balbás é um grupo, como eu falei, desse lado mais underground, alternativo da Jovem Guarda. E acompanhava também outros artistas, acompanhava em gravações, em shows, eram contratados para fazer esse tipo de coisa, para músicos de apoio também. Aí eu pulo, o Balbás é de 68, pulo para 69, este que é eu não lembro se é o quinto ou sexto álbum do The Jordans, esse se chama edição extra número 3, porque nos anos anteriores teve o número 2 e o número 1. O The Jordans é pioneiro também da cena musical, do rock brasileiro. Balbás, a história do Balbás começa em 56. O grupo foi formado em 58, mais ou menos, com outro nome. Aí depois eles, acho que já, ainda na década de 50, ou logo em 1960, eles mudaram para The Jordans. O The Jordans, inclusive, acompanhou o Carlos Gonzaga em muitos shows. Carlos Gonzaga, que gravou Diana em 58, primeiro grande sucesso do rock brasileiro, uma versão de Paul Anka. The Jordans gravava e acompanhava o Carlos Gonzaga e tantos outros artistas. Também tem a sua discografia autoral, suas músicas. Começou como um grupo instrumental, participava de programas de rádio, de televisão, e The Jordans tem uma história muito rica, é pioneiro do rock brasileiro e um nome muito importante. É fácil encontrar. Eu sempre falo do canal Disco Voador, tem no YouTube, tem muitas entrevistas, inclusive com os integrantes do The Jordans, vale a pena. Então, tem esse lançamento de 69, que tem Soul Man, do Sunny Dave, tem Segura Esse Samba, olha aí, volta e meia já acontecia essa mistura da música brasileira com o rock dentro da Jovem Guarda. Tá aí um exemplo, que é o Segura Esse Samba, e tem Vagar e outros hits. Em 69 também foi lançado esse disco do Sérgio Murilo. Esse número que está na capa aí não faz parte da capa, tá? Esse 02554 é só um código aí de algum sebo, provavelmente. Sérgio Murilo, que também é pioneiro, assim como The Jordans iniciou a carreira em 60, 59, foi um dos primeiros grandes nomes do rock, talvez até o primeiro, é, como que eu posso falar, é, ídolo, assim, sabe, das jovens colocarem pôster do Sérgio Murilo no quarto e tal, essas coisas, era capa de revista, tudo. E esse aí, eu acho que é o quarto ou quinto disco dele. Ele tinha alguns lançamentos também no mercado latino. Então, se juntar tudo, deve ser o sétimo álbum dele. E já veterano.
tem Tanta Chuva em Meu Caminho, As Estradas, Jaguar Especial, Espacial, e, e é também assim como o The Jordans, o Sérgio Murilo tem uma carreira muito rica, ele é muito importante para o rock brasileiro, ele também foi pioneiro em várias situações de gravar músicas, de compactos e de hits e de vendas, esse tipo de coisa. Só que, infelizmente, ele faleceu com 50, 51 anos, completamente esquecido, abandonado, né, inclusive com uma certa depressão. Mas está aqui também esse registro, o Sérgio Murilo, mais um lançamento de 69, deve ser também o quarto ou quinto álbum do Gerry Adriani, que era um grande nome da Jovem Guarda. Esse lançamento dele título é Esperando Você, tem Deve Existir Por Aí, que é do Getúlio Cortes, Só Vim Aqui Dizer Adeus, que é do Rossini Pinto, tem uma versão de Neil Diamond, eu não lembro, esqueci o nome da música do Neil Diamond, mas nesse disco do Gerry Adriani é o Vou Te Encontrar, e o Jair Adriani foi um desses artistas que chegaram até a ameaçar o Roberto Carlos, já teve. Volta e meia tinha notinha, nos anos 60. Olha, a Sônia Delfino vai, vai ficar mais famosa que a Celi Campelo. Ó, o Ronivon vai ficar mais famoso que o Roberto Carlos. Isso acontecia também, volta e meia, com o Jair Adriani, que lançava ali. Tem filmes, assim como o Roberto Carlos tinha lá o ritmo os filmes, né? O Ritmo de Aventura e o Diamante Cor-de-Rosa, entre outros, o Gerry Adriani e outros artistas da Jovem Guarda também lançavam filmes, e, e o Gerry Adriani era um baita de um artista da Jovem Guarda, um nome importante, e esses grupos, como eu citei, The Jet Blacks, The Jordans, entre outros, acompanhavam o Gerry Adriani tanto em gravação quanto nos shows. E aí eu pulo de 69, já abrindo os anos 70, com esse disco interessantíssimo, esse lançamento interessantíssimo do Erasmo Carlos, que chama só Erasmo Carlos e os Tremendões. É uma, é uma mistura, já é um trabalho que marca bem a passagem do Erasmo Carlos da Jovem Guarda para os anos 70, para a sonoridade dos anos 70. Tem já samba rock, aí já tem uma mistura com MPB, tem o rock, a sonoridade da Jovem Guarda, mas já tem uma mistura. Foi o último álbum do Erasmo Carlos, ele com esse visual mais Jovem Guarda. Em 71, ele lançou o Carlos Erasmo, que é maravilhoso, ele com chapéu já meio ripão, assim, que é uma obra-prima da música. Eu já mostrei aqui o Carlos Erasmo num desses vídeos de lançamento, e nesse disco tem Coqueiro Verde, Sentado à Beira do Caminho, grande sucesso, né? Tem várias já parcerias dele com o Roberto Carlos, tem Aquarela do Brasil, e também tem uma outra música que entrou, oficial, que entrou na trilha do filme Diamante Cor-de-Rosa, e fez bastante sucesso esse disco, mas marcou essa passagem dele, esse fim, foi o último respiro dele, da Jovem Guarda. Tanto que você escuta esse álbum, como eu falei, você percebe tem a sonoridade da Jovem Guarda, tem uma pegada da Jovem Guarda, mas já mostrando um novo caminho aí, que aí se consolidou com o Carlos Erasmo, que é do ano seguinte. Então tem esse baita é, trabalho. E quero lembrar que tem muitos trabalhos desses da Jovem Guarda, citar aqui, deixar muito registrado o que eu acho importante, muitos trabalhos desses que foram resgatados da Jovem Guarda dos anos 50 e também dos anos 70, dos anos 80, enfim, esses álbuns todos que eu tenho mostrado aqui, que estão nas plataformas de streaming, de música digital, isso muito graças ao trabalho do jornalista e produtor Marcelo Frois e também do Charles Gavan, que são dois profissionais trabalhando separados, não estou falando que eles trabalham juntos, não, separados, cada um com teu contexto, com as tuas, enfim, com a tua pegada. O Charles Gavan
Ele também resgatou muitos nos anos 90, por exemplo, ele resgatou o segundo álbum do Secos e Molhados, que estava empoeirando na gravadora. Ele resgatou e relançou uma edição dupla com os dois discos do Secos e Molhados. E o Marcelo Frois também, ele resgata muito esses trabalhos dos anos 50, da Jovem Guarda, e outros, não só dos anos 50, anos 60, mas outros também. Então fica aqui uma nota em homenagem ao trabalho do Marcelo Frois e do Charles Gavin, de resgate dessa memória, porque eu faço esses vídeos também para provocar a proatividade de você que vê esses lançamentos todos e falar, pô, vou atrás desses trabalhos, vou escutar, vou ver qual é, vou resgatar alguma coisa, principalmente para quem toca, são ótimas referências aí para influências para incorporar. Aí, pulando para os anos 70, tem esse maravilhoso trabalho do Novos Baianos, Futebol Clube. Foi mais ou menos na época que o Novos Baianos se mudou para um sítio no Jacarepaguá, que foram morar todos juntos e tal, e eles costumavam jogar bola. Ensaiavam, jogavam bola, faziam show, ensaiavam, jogavam bola, faziam show, inclusive eles se auto-intitulavam também time de futebol, então acho que foi uma brincadeira aí de botar esse nome no disco de Novos Baianos Futebol Clube, e é um clássico maravilhoso, assim, eu separei algumas músicas aqui, mas o disco inteiro é maravilhoso. Sorrir e Cantar com o Bahia, Cosmos e Damião, Os Pingos da Chuva me molhar. O Samba da Minha Terra, que é do Dorival Caymmi, e a produção desse disco é do Pena Smith, que muita gente ouve falar do Pena pelo, pelos trabalhos que ele fez nos anos 80, com Ira, com Titãs, com Traje, tudo, mas o Pena já a história dele começa nos anos 60, e passa pelos anos, ele muito ativo profissionalmente, tanto como produtor, como engenheiro de som, como operador de PA em shows e festivais. O trabalho do Pena também é muito importante. E, mais uma vez, lembro que é merecida uma biografia. Pena tem muita história para contar. As algumas vezes que eu sentei com Pena para conversar, porra, tanta história, cara, assim, que é maravilhoso para quem gosta de música brasileira, não só o rock, de uma forma geral. O Pena é uma fonte riquíssima de informações e de muita história legal. Então, está aqui também registrado nessa semana do dia 1º a 6 de junho, esse baita lançamento, esse clássico tanto do rock quanto da MPB. Pulo para esse disco é curioso, tem essas duas capas, ó, os 24 maiores sucessos da era do rock, sem o Raul, e esta capa com o Raul, porque quando o Raul gravou esse disco, ele gravou como produtor. Foi uma encomenda da gravadora, não lembro se era Sony, CBS, não lembro qual era a gravadora que ele trabalhava como produtor, e aí ele ofereceu esse trabalho, a gravadora comprou, falou, não, então vamos fazer para resgatar Carl Perkins, Little Richard, bem o Elvis, né? Aquele rock dos anos 50, início dos anos 60, tem o Bom, tem Banho de Lua, tem também os rocks brasileiros, da Ciri Campelo, e desses primeiros nomes do rock brasileiro também estão registrados nesse baita trabalho legal, só que foi lançado primeiro em 73, só como um disco de resgate do rock. O Raul, ele produziu, ele toca nesse disco, não é a voz dele que aparece em primeiro plano, mas ele também canta, tá junto com os back vocals e tal, mas é um disco que ele trabalhou como produtor. E aí foi lançado esse disco com essa capa, tudo, mas em 73. Em 73, quando ele também lançou o Krieg Rabandolo, que é o primeiro disco solo dele. A gravadora, inclusive, para não confundir as coisas, falou: não, esse disco é um disco em homenagem ao rock, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a tua carreira, vai trabalhar o teu disco. E aí, em 75, teve algumas reedições, os 24 maiores sucessos da era do rock, e aí em 75 foi uma delas, que aí o disco foi incorporado na discografia do Raul Seixas,
e aí sim, com essa capa, com ele cantando tudo, porque já que ele fez sucesso, tal, vendeu bastante nesses primeiros álbuns deles, primeiros trabalhos dele. Então, a gravadora falou: não, vamos incorporar, põe aí na tua discografia, vamos fazer uma outra capa e tal. Então, tá o registro então desse lançamento muito bacana E uma curiosidade também, que nesse disco, que a banda que toca entre os músicos, além do Raul, tem as back vocals, tal, é uma bandaça mesmo, e entre os músicos tem o Paulo César Barros, que era baixista do, do Renato Seus Blue Caps, e também tem o Luiz Paulo Simas, que era o tecladista do Módulo 1000, que depois foi tocar com um monte de gente, aí o Luiz Paulo Simas, que é o criador do Plim Plim da Globo, ele é o tecladista deste álbum também, desse trabalho. Então tá aí a curiosidade desses músicos que acompanham. E eu não peguei, tem um lançamento, eu pulei aqui, o Planet Hemp, mas eu quero falar, ai, que pena, não sei o que aconteceu, que eu esqueci. Tem o Fellini, vive, só vive duas vezes, que é o segundo trabalho do Fellini, segundo álbum do Fellini, que é uma brincadeira, inclusive, esse nome, né? O Fellini só vive duas vezes, porque, além de ser o segundo trabalho do Fellini, foi um álbum que o Fellini fez em duo. Só tinha o Cadão Volpato e só tinha o Thomas Papon. Eles gravaram, inclusive, na casa do Thomas Papon, em 86, imagina, isso é muito pioneiro. O Thomas tocou os instrumentos de corda, a bateria eletrônica, ele usou também efeitos sonoros e tal, teclados, sintetizadores e tal, e só o Cadão e o Papon. O Ricardo e o Jair não puderam participar, que também eram integrantes do Fellini, eu não lembro o que aconteceu na época, que eles não participaram da gravadora, da gravação, então foi só o Cadão e o Thomas Papon, um gravador de 4 canais, dentro da casa do, do Papon. Então tem essa peculiaridade aí, essa curiosidade do Fellini Só Vive Duas Vezes, que é um baita disco, é bem legal, tem Alcatraz Song, tem Domingo de Páscoa, tem Burros e Oceanos, que inclusive foi feito um videoclipe de Burros e Oceanos, só que foi perdido esse videoclipe, então ninguém nunca assistiu. Então fica aqui esse registro, apesar de eu, desculpa, ter esquecido da capa, fica o registro do lançamento desse disco, o segundo do Fellini, chamado Fellini Só Vive Duas Vezes, lançado em 86 pela Baratos Afins. E então aí de 86 eu pulo para 97, esse segundo trabalho o segundo álbum do Planet Hemp, Os Cães Ladram, mas a Caravana Não Para, que tem Queimando Tudo, 021, O Bicho Tá Pegando, já é um trabalho diferente do primeiro. O primeiro ainda tem muito rock, muita guitarra, muita essa coisa do rock mesmo. Nesse segundo trabalho, o Mário Cadato Júnior, que é o produtor, que tinha trabalhado com o Beast Boys, tem uma amizade com o Beast Boys, trouxe também elementos do Beast Boys. O Planet Hemp é bastante influenciado pelo Beast Boys, inclusive. E esse disco vendeu 500 mil cópias. Foi um baita. E foi bem na época, foi na turnê deste disco, o Plant Ramp foi preso em Brasília. Foi nessa época que o Plant Ramp tinha que viajar e fazer shows, sempre acompanhado por um advogado. Aí teve, em novembro de 97, teve essa triste, esse triste acontecimento da prisão do Planet Ramp, por conta de fazer, né, apologia às drogas e tal, falar abertamente, enfim. Mas acho que o grupo ficou uma semana, alguns dias presos e tal. Tinha uma galera de Brasília que deu um apoio para o Planet Hemp lá. E então tem esse lançamento que aconteceu também nessa semana do dia 1º a 6 de junho. E para fechar a lista de lançamento, tem muita coisa, tem também muitas curiosidades. Deixa eu botar os livros aqui. Esse também é o segundo trabalho do J Quest, que foi o trabalho de maior sucesso da discografia deles, De Volta ao Planeta, que foi produzido metade foi produzido pelo Dudu Marotti,
que tinha mais elementos eletrônicos e tal, e a outra metade foi produzido pelo Marcelo Susequinde, e Marcelo Susequinde, que foi guitarrista do Erva Doce, produziu Capital Inicial, vixe, um monte de gente, e o Marcelo Susequinde também toca guitarra, slide guitarra em algumas músicas, violão, se eu não me engano, tal, faz backing vocal, ele participa também dessa gravação. E uma curiosidade também, tem uma das faixas tem a participação do Jacques Morelenbaum, que toca violoncelo, ele é arranjador e tal, quando tem cordas, muita gente costuma chamar o Jacques para fazer o arranjo, para gravar e tudo. Ele que gravou Até Quando Esperar, aquela frase do Até Quando Esperar da Plebe Rude, do Jacques, e também ele fez parte da belíssima banda A Barca do Sol, dos anos 70, que lançou nos anos 70 três álbuns muito bons, muito legal, que mistura rock com MPB, e tem a participação dele, e como eu falei, vendeu 800 mil cópias. Tem, eu não sei se eu falei, tem as músicas que mais fizeram sucesso nesse disco foi Fácil e De Volta ao Planeta. Então estão aí os lançamentos dessa semana, grandes lançamentos. Vou até voltar aqui só para relembrar: De Volta ao Planeta, de Jota Quest, o Planet Ramp, Os Cães Ladram e a Caravana Não Para, Raul Seixas, os maiores sucessos da era do rock, que foi dos anos 70, né, de 73/75, Novos Baianos Futebol Clube, de 73, Erasmo Carlos e os Tremendões, de 70, cravado 1970, Jerry Adriani, Esperando Você, Sérgio Murilo e The Jordans, edição especial número 3, de 69, os três, os Baobás, de 68, os VIPs, de 65. Esses foram os lançamentos, então, dessa semana de 1 a 6 de junho. E aí, vou pegar aqui o calendário do rock brasileiro, porque tem algumas curiosidades bacanas e eu não vou lembrar de cabeça. Então, marquei. Tem uma aqui, o Inocentes gravou em 85, entre junho e julho. O Inocentes entrou em estúdio e gravou uma demo que serviu para ser mostrada para a gravadora Warner através do Branco Melo, tudo. Aí eles conseguiram o contrato, Inocentes, aí gravou o Pânico SP, Adeus Carne, e aquele terceiro disco que eles estão nus, assim, com a mão tampando tudo. E aí, mais tarde, nos anos. Essa gravação aconteceu em 85, em junho de 85, mas nos anos 90, se eu não me engano, essa demo que tinha era praticamente um álbum cheio. Essa demo foi lançada em CD. O Clemente lançou. Então tá aqui, Inocentes entrou em estúdio para gravar uma fita demo com 14 músicas. E para exatamente tentar arrumar gravadora e tal. E tem Rotina, El Salvador, Pânico SP, Não É Permitido, Miséria e Fome, Garotos do Subúrbio, que é o nome do que dá essa demo, esse trabalho, quem quiser procurar. Então tem essa curiosidade. O Paralamas do Sucesso ganhou o disco de ouro pelas vendagens de O Passo do Lui, que arrebentou óculos, né, bem no auge do Rock in Rio. Óculos tocava, você mudava o dial da rádio, estava tocando óculos, mudava óculos, aí você botava na televisão, estava tocando óculos, aí você desligava, ligava o Walkman, estava tocando óculos, aí passava o passarinho cantando óculos. Foi uma coisa, foi uma febre, assim, essa música do Paralamas. De curiosidade, aqui no dia 1º de junho, teve o primeiro de junho de 91, Chico Science fez seu primeiro show, mas não era Nação Zumbi, era Chico Science e Lamento Negro, que realizou o primeiro show da carreira, que aconteceu no Espaço Oasis, em Olinda, Pernambuco. Durante um período, o grupo se chamou Chico Science e Lamento Negro, que é o caso desse show. Aí depois mudou o nome. Então está registrado essa data legal. Teve também em 83, 2 de junho de 83, teve início o terceiro Festival de Águas Claras, realizado em Nhacanga, interior de São Paulo. Entre os dias 2, 3, 4 e 5 de junho, apresentaram Erasmo Carlos, Raul Seixas, Vanderleia, Língua de Trapo, entre outros artistas. Tem o Barato de Nhacanga, é um documentário maravilhoso que fala do primeiro festival,
que está disponível na Netflix, vale muito a pena, O Barato de Iacanga. Para quem não assistiu, corre, assiste, porque é maravilhoso. No dia 2 de junho de 1990, o Cazuza fez a sua última aparição pública. Na ocasião, ele foi ao aniversário da Flora Gil, esposa do Gilberto Gil, no Rio de Janeiro. Foi a última vez que os amigos viram, ele saiu de casa, foi numa festinha, tudo. Ele antes tinha aparecido no Prêmio Sharp e tal, ele já estava muito fraco, andando em cadeira de roda, a coluna dele fraquíssima, e tanto que pouco tempo depois ele veio a falecer. Então tem essa data, essa curiosidade. No dia 3 de junho de 91, eu falei do primeiro show do Chico Science, e agora eu falo aqui do último show dos Mulheres Negras, e eu fui nesse show, inclusive, Mulheres Negras, eu ia onde tinha show dos Mulheres Negras aqui em São Paulo, eu sempre estava. No dia 3 de junho de 91, após duas apresentações realizadas na Casa de Shows Aeroanta, em São Paulo, nos dias 3 e 4 de junho, os Mulheres Negras encerrou a carreira depois de gravar dois álbuns, Música e Ciência, de 88, e Música Serve para Isso, de 90. A dupla era formada pelo André Bujanra, que fazia guitarra e tocava vários instrumentos, inclusive fazia bateria com a guitarra, fazia saxofone com a guitarra, era uma coisa doida. E o Maurício Pereira, que era vocalista, o André também cantava, e o Maurício Pereira que cantava e tocava sax. Maravilhoso, os shows eram, pô, sensacionais, eram super engraçados, cara, era muito divertido. Se eu não me engano, foi nesse último show, inclusive, que eu fui no camarim, fiquei conversando lá com eles e tal. Pô, demais. Entre os sucessos tem Sub, tem Milho, A Lavadeira, o Varal e a Saudade. Foi muito sucesso, assim, muito mais regional de São Paulo do que para o resto do país, mas os dois álbuns são maravilhosos, vale a pena ir atrás, procurar, escutar, porque são boas referências, inclusive. O Sepultura, ó, legal essa data também, dia 4 de junho de 94, Sepultura tocou em Castle Donington, na Inglaterra, no festival Monsters of Rock. Foi a primeira banda do terceiro mundo a participar desse evento. Entre as atrações tinham Aerosmith, Extreme, Pantera e Biohazard. Então, Sepultura representando bem o país. Em 94, Sepultura estava voando baixo, cara, tocando muito. Então, e foi um baita show. Se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, pelo amor de Deus, posso estar enganado, mas se eu não me engano, tem registro dessa apresentação. Não sei se saiu de forma oficial, está na discografia, mas tem registro dessa apresentação de Sepultura. No dia 5 de junho de 89, por conta de um flagrante por porte de drogas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, em fevereiro de 87, Lobão foi preso, mas solto no mesmo dia, pois o mandato de prisão estava vencido. O Lobão tem várias histórias dele com prisão por conta de, de posse de drogas. Falei aqui do disco do importante, do disco do Raul, né, os 24, está na lista, e tem uma última data aqui bastante interessante, que é do dia 4 de junho de 91. 4 de junho de 91, que foi quando o Skank. Ah, tá aqui, ó, desculpa. 5 de junho de 91, o Skank tocou em São Paulo pela primeira vez. O show aconteceu na casa de shows e bar Aeroanta, na noite Disco Reggae Night, que era, se não me engano, toda quarta-feira. Eu era assíduo no Aeroanta, na festa de inauguração do Aeroanta, em fevereiro de 87, e o último show, essas coincidências da vida, e o último show do Aeroanta foi do Filhos de Mengele. Tem aqui no YouTube, pode procurar Filhos de Mengele ao vivo no Aeroanta, tem trechos, e no dia seguinte acabou, a gente fez o show, a gente se juntou, o Filhos de Mengele, para fazer só uma data comemorativa, só uma reunião, e no dia seguinte fiquei sabendo que fechou, foi lá, o Corpo de Bombeiros foi no Aeroanta e lacrou, o Aeroanta fechou. Eu estava lá na inauguração e fiz o último show, imagina que coisa doida. E o Skank
tocou na Reggae Night, que era uma noitada de reggae, todas as quarta-feiras do Aeroanta. E este também foi o primeiro show que o Skank fez com esse nome, Skank, porque antes era Pouso Alto, aí teve reformulação nos integrantes, nos membros e tal. Aí quando fixou a formação do Skank, também mudou o nome, mas antes era Pouso Alto. Então esse foi o primeiro show do Skank em São Paulo e foi o primeiro show do Skank com o nome Skank. E tá aí então essa curiosidade do Skank para fechar essa semana de muitos lançamentos e de muitas curiosidades legais, muitos fatos bacanas. É, e lembro mais uma vez que este conteúdo é exclusivo, é o único formato de vídeo que você vai ver essa mistura de Jovem Guarda, de falar dos VIPs junto com o Planet Hemp, de falar de Chico Science junto com Módulo 1000, com Clube da Esquina, enfim, essa mistura toda de toda a história do rock brasileiro. É muito legal isso, eu fico muito feliz de poder registrar tudo isso aí, deixar aqui, resgatar essa memória toda de todos esses lançamentos e para provocar, como eu sempre digo, você a procurar esses trabalhos, escutá-los e ir atrás de mais curiosidades e mais informações sobre todos eles. Se você quiser saber de mais histórias do rock brasileiro, é só acessar a playlist que está aqui na descrição deste vídeo, chamado Rock Brasileiro e suas Histórias. Tem mais de 40 vídeos lá sobre tudo. E se você quiser informação sobre o calendário do rock brasileiro, é só me mandar um e-mail, no e-mail que também está na descrição deste vídeo. Espero que você tenha gostado conteúdo dessa semana. Obrigado pela companhia. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e um abraço. Valeu.